Repete assim comigo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade. Montanhas se prostem e ruja aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei. Incomparáveis são tuas promessas, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor é maravilhoso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és
de louvor na cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a és o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. E o céu. Maravilhoso és tu, Senhor. Quão maravilhoso é o nosso Deus, que é grande, que é sobre todas as coisas. Amém? Amanhã nós temos Sim, a culto palavra de está oração conosco. às 19h30. Então estaremos aqui orando aqui na igreja. Traga sua família, traga seus filhos. Ensina os seus filhos a orar, chegar aqui, dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Hebreus capítulo 11. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. Os irmãos que estão nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer muito grande, aqueles que talvez estão nos ouvindo pelas rádios, pelo YouTube, Spotify, estão nos acompanhando aí nas redes sociais, que o Senhor abençoe, ilumine sua mente, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. 11, 6. Vamos ler? O emblemático capítulo que fala sobre a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que os buscam. Hebreus 11, 6. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, tem um seminário, um curso que nós ministramos, aqui na igreja eu já ministrei ele 2 vezes, que se chama As 5 Linguagens do Amor. Quem já ouviu falar aí? 5 Linguagens do Amor. É uma tese de um pastor americano, chamado Gary Chapman. Ele é sociólogo e ele defende a ideia de que você
você demonstra amor apenas de 5 maneiras. Que existe apenas 5 formas de você demonstrar amor por uma pessoa. E não precisa necessariamente ser apenas amor entre casal. Pode ser o amor pelo seu filho, pode ser o amor entre irmãos, pode ser o amor pelo seu pai. Que existe apenas 5 formas de você demonstrar esse amor. 5 formas, segundo ele acredita. Essas formas podem até se misturar uma com a outra. Eles podem até se misturar uma com a outra. Mas seriam, né? Só um breve resuminho aqui. Presente. Tem pessoas que se sentem mais amadas quando ganham presente. Você viaja, você passa no posto de gasolina, compra lá um brinquedinho, um chocolate, e quando você chega com o presente, aquela pessoa, ela se sente amada, querida, lembrou de mim. É uma prova de que lembrou de mim. Às vezes comprou lá um bombom cheio de parafina, mas lembrou de mim. Lembrou de mim. Depois nós temos também, né, palavras de afirmação, que são os elogios. Puxa, fulano, sua roupa está muito bonita. Você é uma pessoa muito educada. Puxa, né, o seu corte de cabelo ficou muito bom. E a pessoa às vezes se sente amada, ela se sente mais amada com essas palavras de afirmação. Se sente mais amada com isso. Depois nós temos atos de serviço. Tem pessoas que se sentem amadas, queridas, quando alguém chega na casa delas e às vezes conserta uma torneira que está quebrada há muito tempo. Muito mais talvez do que você chegar para ela e falar assim, eu te amo. Às vezes se você chegar lá e lavar uma panela de pressão que está suja em cima da pia, ela vai se sentir mais amada do que uma declaração de amor. Ou você talvez tirar um tempo e pagar uma conta para ela, você fazer alguma coisa. Tem pessoas que se sentem mais amadas com atos de serviço, uma ajuda. Tem pessoas que se sentem mais amadas com tempo, mas é tempo de qualidade. Não é aquelas 10 horas que você fica na casa, é final de semana. Hoje eu vou ficar 12 horas de prazo em casa. Mas você fica o tempo inteiro com o celular na mão. Você fica o tempo inteiro ligando, resolvendo problemas no WhatsApp. Você fica o tempo inteiro na frente da televisão assistindo séries da Netflix. Né? Assistindo, maratonando séries. Não. Tempo de qualidade é olho no olho. 1 hora, 30 minutos, olho no olho. Uma conversa de olho no olho. Tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem amadas, que se sentem queridas, que se sentem mais seguras quando elas recebem tempo de qualidade. Alguns presentes, outros toque físico, um abraço, um carinho, um aconchego, outras palavras de afirmação. No final da história, todas essas manifestações do amor, ou de amar, ou de demonstrar que ama, nada tem um objetivo mais comum do que você agradar. Você agradar. Quero agradar fulano. Como agradar ele? Existe uma forma. O tempo vai te ensinar como agradar aquela pessoa. Não, às vezes, talvez você fazer algo que ela não... Às vezes, para você ter um preço, tem um peso, uma importância, para ela não. Para ela não. Para ela não tem. A forma que você talvez vai chamar a atenção dela, que ela vai se sentir amada, é de uma maneira totalmente diferente daquilo que você imagina. E o tempo vai te ensinar isso. E a gente tem que ficar atento a essas coisas. E isso não é apenas no relacionamento de casal, casamento. Isso é no nosso relacionamento familiar. Parentes, com irmãos de igreja. Nós temos que ficar atentos, muitas vezes, às formas que as pessoas se agradam mais. Se agradam mais. Nós aprendemos isso com o tempo. E no final da história, isso é para nós agradarmos as pessoas. Mas, o versículo que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o nosso objetivo primordial, número 1, inquestionável. Este é o objetivo naquele nós devemos colocar todo o nosso entendimento, toda a nossa força de vontade em agradar a Deus. Nós agradamos os nossos amados. Devemos procurar formas
de agradá-los, de demonstrar que eles são pessoas amadas. Mas, número 1, o primeiro na nossa vida é agradar a Deus. Não adianta você agradar todos da sua família, todos da sua rua, todos da sua igreja, se você não se preocupa em agradar a Deus. Não adianta você desvendar os maiores mistérios do seu marido, que lhe agrada, ou da sua esposa, ou do seu filho, se não passa pela sua cabeça como agradar a Deus. Como você se preocupa em agradar tantas pessoas? Deveria pelo menos talvez se preocupar. Não adianta, você não vai conseguir agradar a todos, isso não vai. Mas os amados, os seus amados, você deveria preocupar, agradar de vez em quando. Mas não adianta você conseguir abraçar essa missão e ser o melhor agradador de todos, e se você não agrada a Deus. Se você não agrada a Deus. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se os irmãos quiserem acompanhar, diz assim, ó. Porém Samuel disse, 1 Samuel 15, 22. Olha o que é agradar a Deus. Um exemplo de uma pessoa que queria agradar a Deus, mas na realidade desagradou a Deus. Ele queria agradar o Senhor, mas no fundo da história a sua motivação era outra. Ele queria agradar o seu próprio coração, não era o Senhor. E a palavra diz assim, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos, sacrifícios, do que obedecer a tua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros. O ouvir é melhor do que a gordura de... É no tempo de guerra. Samuel era o profeta juiz, era o último juiz. Ali nós temos ali diante do primeiro rei, o rei Saul, que agora numa empreitada, numa batalha, ele vence os amalequitas, e a ordem era para destruir tudo. Quando eu estou falando tudo, irmãos, é literalmente tudo. Deus estava trazendo juízo sobre aquela terra dos amalequitas, e estava usando o povo de Israel como instrumento. Amém? E Deus ordenou que nem mesmo o gado seria poupado naquela situação. Deus é um Deus de graça, Ele é misericordioso, Ele é longânimo e irar-se, mas o dia em que Deus resolve, hoje termina, hoje ponto final, Ele derrama juízo. E ali era um derramamento de juízo. E o rei Saul não cumpriu a palavra de Deus vinda pelo profeta. Ele poupou o melhor dos carneiros, ele poupou o melhor da gordura, o melhor das ovelhas, as ovelhas melhores ele poupou. E quando Samuel vai se aproximando do arraial onde estavam os guerreiros, os homens, os filhos de Deus, ele ouve o sininho daquelas ovelhas, daquelas vacas tocando. Estou ouvindo os sinos tinindo aí. Que isso? O que tu fez, Saul? A ordem era para destruir tudo. Não, eu poupei o melhor do gado, o melhor das ovelhas, para nós sacrificarmos ao Senhor. E os profetas Samuel vira para ele e diz, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a tua palavra? Às vezes nós queremos fazer coisas, irmãos, para agradar a Deus, mas não conhecemos Deus nessa profundidade ainda. Deus se revela na tua palavra. E uma coisa que fica clara para nós, que é revelada de forma sem nenhuma dúvida, Deus quer que você obedeça em primeiro lugar a tua palavra.
Não faça as coisas, eu achei que isso seria bom, eu achei que isso seria melhor, então eu fiz. A motivação de Saul era outra. A motivação era ficar com aquele gado, era ficar com aquilo para ele. Não era, vamos fazer um holocausto. Não, a ordem de Deus foi clara. Destrua tudo, tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé naquele momento ali, a fé naquele episódio ali, seria obedecer a palavra de Deus de uma maneira literal. Até o último ponto. Até o último ponto. As pessoas, nossa geração, gosta de obedecer a Deus, sabe, de cumprir as ordens de Deus segundo o seu entendimento. São sábios aos seus próprios olhos. Eu achei que eu podia fazer isso. Eu achei que isso era assim. Sabe, eu achei que as coisas... Não, calma lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fé é você se lançar na palavra de Deus e acreditar que essa palavra é verdade e que ela é a única coisa que não muda. Todas as coisas mudarão nessa terra. Todas as coisas vão mudar nessa terra, vão variar, menos a palavra de Deus. Ela não vai mudar, ela não muda. Amém? Ela não muda. Imagine o homem mais rico da terra. Vamos pegar aí talvez Elon Musk, o homem mais rico da terra, rico financeiramente. Imagine você com a missão de agradar um homem rico, um homem milionário. Você tem que agradar uma pessoa, uma mulher milionária, que tem muito, muito dinheiro e está acostumado com aquilo que realmente é luxo. E você tem a missão de agradá-lo. Seria difícil, não seria? Certamente seria. Mas e agradar a Deus? E agradar o Criador da vida e o sustentador da existência? Imagine como agradar a Deus. Quando nós olhamos para isso, parece ser impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que a nossa fé, ela agrada o Senhor. A nossa fé, ela agrada a Deus. A nossa fé, apesar de Deus ser o Criador, dono de todo o ouro, toda a prata, como está escrito lá no Salmo 24, nós agradamos o Senhor com a nossa fé. Que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele é sustentador, que essa terra está na palma das suas mãos, que Ele está sustentando, que se não fosse da sua vontade, você não existiria. Se você existe, se você está aqui hoje, é por causa da sua soberana sabedoria e vontade. E como agradar a esse Deus? Através da nossa fé. Através da nossa fé. Amém? Tanto é que a nossa salvação é pela fé. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pelas obras de Cristo. Mas a salvação, ela é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos justificados pela fé. O que é ser justificado? É ser declarado justos por Deus. É ser declarado como se aqueles pecados que nós havíamos cometido nunca sequer mesmo existissem. Nós somos justificados pela fé. Os pontos mais importantes da nossa vida, irmãos, que é a salvação, a eternidade, está talvez ligado às menores palavras que nós conhecemos. Fé, minúsculo. Ligado às menores palavras que nós conhecemos. A nossa oração, ela é respondida mediante fé. Olha só, Tiago capítulo 1, no versículo 6 a 8, ele diz assim: peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. As nossas orações, elas são respondidas mediante a fé. E Tiago escreve para nós: não pense que um homem que se comporta como a onda do mar, que é jogada de um lado para o outro, hoje eu creio, amanhã eu não creio tanto,
Depois no outro dia eu creio muito, aí depois no outro dia eu já não creio nada. Não. Tiago está dizendo assim, ó, olha, peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. A nossa oração, a nossa vida tem que ser baseada em fé. Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Não adianta, creia no Senhor Jesus hoje, creia nele amanhã, creia nele, hoje as coisas estão boas, você crê em Jesus, amanhã as coisas talvez não estão tão boas, você continua crendo em Jesus, de que ele é o autor, de que ele é o consumador, de que ele vai completar essa carreira na sua vida, de que ele é o consumador da sua fé. Amém? Nós olhamos para este mundo e não temos como alicerçar, como fundamentar a nossa esperança nesse mundo. A nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Olha só, atividades religiosas sem fé não agrada a Deus. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 7. Os irmãos abrem aí. Nós lemos esses versículos algumas vezes esses dias. E a palavra do Senhor nos diz assim, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 7, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé pelas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no quarto, fechando a porta, ore seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão... Nós assistimos isso, irmãos. Nós temos pessoas que às vezes são irmãos, que às vezes são impelidos, até mesmo pela ansiedade, que acham que pensam que talvez, não vou repetir o nome de Jesus aqui 20, 30 vezes, e a coisa vai... Irmãos, as coisas não são, o sentimento é o mesmo. Só a forma que está sendo diferente. Cristo não quer que nós lancemos a isso. Jesus, Ele quer que nós confiemos nas suas promessas. Nós oramos, nós insistimos numa oração. Às vezes nós oramos dias em torno de um objetivo, mas nós não colocamos no nosso coração, nós não plantamos no nosso coração que nós vamos manipular a Deus. Que Deus, Ele vai fazer, porque eu vou orar 1000 vezes, e porque eu vou orar 1000 vezes, Ele vai ser obrigado a fazer, e Ele vai se curvar à minha vontade. Não. Deus não é manipulável. As entidades demoníacas, os falsos deuses, os falsos, esses espíritos demoníacos, eles são manipuláveis. É por isso que as pessoas fazem trabalhos. Aí eles vão lá, dão lá uma panela de pipoca. Imagine só, um Deus que gosta de pipoca. Imagine só, né? Vai lá e coloca lá uma panela de pipoca para acabar com o casamento do fulano de tal. Está manipulando a divindade. Não está manipulando? Um dá uma galinha para poder salvar o casamento. O outro dá uma pipoca para poder acabar com o casamento. A mesma entidade. A mesma entidade. O que é isso? Manipulação. Deus não é manipulável. Deus, Ele não vai se curvar à nossa vontade. Ele é soberano. A sua vontade, a vontade dEle, será feita nos céus, assim como na terra. E se as nossas orações, elas forem através da fé em Jesus, o único e verdadeiro caminho, aquilo que estiver com a vontade soberana de Deus, e for trazer glória e fama ao nome de Jesus, tudo Ele fará. Tudo Ele fará.
Amém? Tudo aquilo que for trazer glória e fama, Ele trará. Mas nós vivemos uma geração que eles curvam, eles oram hoje, mas amanhã eles não creem mais, e eles já estão desconfiando, e eles querem coisas rápidas, porque nós vivemos numa terra do fast food, sabe? E eles não entendem que a vontade soberana de Deus muitas vezes nos impele, nos empurra a amadurecer. E a tomar postura, muitas vezes na nossa vida. Amém? Então, né, Jesus ele dá exemplo aqui de dois grupos que oram. Para ensinar sobre a fé. Dois grupos que oram. Eram os ímpios que acreditavam, os gentios que acreditavam que quanto mais eles repetissem, eles seriam ouvidos. E os outros que eram, né, os fariseus que oravam nos cantos das praças em voz alta, tentando mostrar numa religiosidade que eles eram queridos, que eles conheciam a Deus, que eles tinham uma intimidade com Deus maior do que as pessoas, mas na realidade era só uma maneira de receber aplausos e luzes e reconhecimento da sua religiosidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fé é quando você crê que o nome de Jesus está sobre todo nome. E todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é Senhor. E você vai lá e fecha a porta do seu quarto. E você declara isso. E você declara essa palavra. E você ora, você começa a orar essa palavra. A orar essa palavra. A orar essa Bíblia. Você aprende com o tempo a não simplesmente a ficar repetindo palavras ou fazendo uma listinha de pedidos diante do Senhor, mas você começa a destilar a palavra de Deus. Você começa a deixar que essa palavra lave e direcione as suas orações. A liberdade e o amor. Romanos capítulo 14, versículo 21. Os irmãos quiserem acompanhar, abra aí. A liberdade, o amor e o que a falta de fé produz. O conhecimento sem fé, o que ele produz? Morte, divisão, intriga. Olha só, Romanos capítulo 14, versículo 21, 23 ao 23, diz assim, ó: é bom não comer carne. Irmãos, é bom não comer carne? Sim ou não? É bom comer carne. Esse aqui é um texto específico. Paulo está tratando de uma coisa bem específica aqui. Bem específica. Olha só. Né? Um falso profeta pega essa parte que fala assim, é bom não comer carne. Aí, vamos parar de comer carne. Olha só. É bom não comer carne. Nem beber vinho. Nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Entendeu? Que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado, feliz, pleno. Olha só, bem-aventurado, realizado, é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois ele não faz, provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo está nos ensinando? Um irmãozinho tem fé para comer uma carne sacrificada a ídolo. Ele tem uma maturidade cristã para isso. O que o apóstolo Paulo está falando? Guarde a sua fé para você e Deus. Para que essa fé sua, ela não venha provocar escândalo. E isso que ele está nos ensinando. Olha só, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, ele gerou dúvidas. Ele foi lá, o irmão viu ele fazendo uma coisa, e ele não tem a mesma maturidade para fazer. E agora ele quer fazer, mas ele não tem um fundamento de fé, a fé dele ainda não é madura o suficiente para fazer, mas ele quer fazer a si mesmo. E aí quando ele faz, a sua mente o condena. Mas porque ele viu um que supostamente tinha maturidade para fazer. E ele quer copiar. E aí o irmãozinho mais imaturo, que ainda está no início da caminhada cristã, quer fazer.
Mas quando ele faz, a mente dele condena ele. E quando a mente condena ele, aquilo que ele fez não provém de fé. Ele não tinha fé suficiente. A fé dele não era madura o suficiente. Isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Nesse momento, ele desagradou a Deus. Através da própria maturidade que ele tem. Os irmãos entenderam? Através da própria maturidade que ele tem, ele desagradou a Deus. Ele afetou de maneira negativa a vida de um cristão mais jovem, de um cristão imaturo ainda, que está no início da caminhada cristã. Ele afetou a vida dele. Sem fé é impossível agradar. Nós não podemos usar da nossa caminhada, da nossa maturidade, às vezes do nosso conhecimento, sem pensar nos mais jovens, sem pensar naqueles que estão no início agora. Nós não podemos fazer isso. O conhecimento, a fé sem amor, ela só vai provocar intrigas. Uma fé sem amor vai provocar divisões. Ela vai provocar intrigas, divisões, contendas. Isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O que nós aprendemos com esse texto? Número 1, que é possível nós agradarmos a Deus. Por mais que isso pareça ser impossível aos nossos olhos, é possível nós agradarmos ao Senhor, através da nossa fé. Mas o que é a fé? A fé é a substância das coisas esperadas, a fé é a evidência das coisas invisíveis. Abra aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha só a definição que a própria palavra de Deus nos traz de fé. Como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Se Cristo Jesus ainda não teria morrido por elas, embora o sacrifício, a cruz, ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, mas ele ainda não tinha vindo em carne e não teria morrido. Como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Elas olhavam para frente, esperando a vinda de um Messias e acreditavam que aquele Messias seria a salvação delas. Todos, é isso que Estevão fala. Estevão nos ensina lá em Atos 6, que todos os profetas que anunciaram a vinda do Messias foram perseguidos. Todos, a esperança vindoura, foram perseguidos. Como que as pessoas são salvas hoje? Hoje elas olham para o sacrifício de Jesus consumado, perfeito, há 2000 anos atrás. Hoje elas são salvas pela graça, esse presente que nós não merecemos, e somos salvos através da fé. Fazemos obras porque somos transformados, porque essas obras denunciam uma mudança verdadeira, um novo nascimento, e somos feitos à imagem de Deus, como está no versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Mas olha só, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a condição de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Abraão, ele olhava para frente e ele esperava a vinda da esperança do Messias. Ele esperava a vinda de Cristo. Moisés, quando está escrevendo a lei, os 10 mandamentos, ele está esperando a vinda de Jesus, a palavra de Deus viva, que colocaria a lei de Deus não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração. Hoje nós olhamos para a cruz e recebemos do Senhor vida eterna. Fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé em 3 principais pontos. Número 1, que Deus ouve as nossas orações. Número 2, que Ele voltará e julgará as nações. Número 3, que na sua vinda Ele retribuirá os santos pelo seu trabalho.
3 pontos principais da nossa fé. A nossa vida, desde o momento que nós colocamos o pé no chão, levantamos de manhã, tem que girar em torno disso. Deus ouve as minhas orações. Eu tenho que crer que Ele é galardoador, que Ele existe, que Ele está ouvindo. Quando eu dobro os meus joelhos, Ele está ouvindo as minhas orações. Número 2, Ele vai voltar. E dessa vez, Ele não vai voltar para ser cuspido, Ele não vai voltar para apanhar, Ele não vai voltar para ser pregado numa cruz, Ele vai voltar para julgar as nações. E número 3, Ele vai retribuir os santos e vai retribuir os ímpios pelos seus pecados. Amém? Vamos ficar de pé? A fé, ela nos chama para vivermos uma vida eterna, na qual nós não confiamos nas obras, nós não confiamos na nossa moral, nós não confiamos nas nossas boas ações. Nós fazemos e temos que fazer, mas as boas obras pelas quais nós somos salvos são as obras de Cristo. Somente Jesus pode nos salvar. A nossa religiosidade não nos salva. A nossa vontade, muitas vezes, de manipular a Deus com as coisas, não nos salva. Não nos salva. O que nos salva é o sangue puro de um cordeiro inocente. E como você agrada a Deus, confiando que Ele é o seu Senhor, confiando que Ele ouve as suas orações, confiando que Ele cuida de você, confiando que Ele está todos os dias com você, que Ele voltará, que Ele está voltando, que Ele está chegando. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos aprender, ó Pai, a cada dia agradar o Senhor. Viver de uma maneira, ó Pai, que nós possamos correr do pecado, fugir do pecado, e entregarmos os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa mente, crendo que o Senhor é aquele Deus soberano, que está acima de tudo e de todos, e que cuida das nossas vidas, que ouve as nossas palavras, antes mesmo que elas saiam das nossas bocas, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos ouvindo. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos aprender a viver olhando para os céus, esperando esses céus se rasgar, para que um Filho do homem apareça de uma maneira pública, onde todo olho verá e todo ouvido ouvirá.